Bom dia, doutora. Bom dia, Olga. Como você tá? Muito bem, você como vai? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá lá fora? Ah, essa minha cadeira tá muito baixinha. Agora fiquei assim, fiquei à sua altura agora. Mas você sempre estará. Tempo tá chovendo, tá? Não, tá bom. Sol? Tá gostoso. Porque às vezes a gente agradável. entra aqui, sabe, doutora Ivone? E aí, a gente sai, o tempo tá completamente diferente, né? Não é fácil. Não é fácil. Muito bem. Menina, o que tem de pergunta aqui, você não tem ideia. E tem a pergunta, a da Maria José tá aqui? Da Maria José, aquela que a gente se assustou com a pergunta dela, né? Eu já vou começar a responder a pergunta, porque realmente tem muitas perguntas. Vamos começar aqui com esta aqui. A doutora Ivone é da área de família, fala sobre pensão, fala sobre o que mais se fala, sobre herança, sobre separação, sobre toda essa área. E aí a gente percebe como que as pessoas precisam de ajuda, de esclarecimento, né? Precisam de luz. E é essa luz que a gente tenta colocar aqui modestamente para vocês, com relação a... Tudo bem, o Danilo se atrapalhou um pouquinho aqui? Não tem problema, já foi, agora já foi, né? Ah, e daí eu quero a minha canetinha também, que eu perdi ela por aí. Vamos lá, vamos lá. É a Solange. Olga, minha mãe faleceu e o meu pai não deu a minha herança. E depois, ele estando junto com uma outra mulher, com a minha parte da herança, ele comprou um apartamento para ela, colocando no nome dela. E ele como testemunha. Aí ele vendeu esse apartamento e hoje ele não tem mais nenhum bem, porque gastou tudo. Eu só sei que ele tem uma casinha longe daqui e está com um contrato de gaveta. Depois você me explica o que é contrato de gaveta, para quem também quiser entender, precisa entender. Hoje eles se casaram. Eu tenho uma herança nessa casa? Me ajude. Desculpe, mas eu não posso me identificar mais que isso. Com certeza essa mulher pode estar me assistindo. Não, você não precisa também colocar o seu nome, troca de nome, não tem problema. Quando a gente responde uma pergunta dessas, eu tenho, assim, não tenho medo de errar. A gente acaba respondendo a muitas pessoas, né, doutora Ivone? É verdade. Um exemplo, muitas vezes, não exatamente aquilo, mas você pode, a gente amplia o máximo que puder para te dar a melhor informação. Solange, veja só, tem algumas coisas que a gente não consegue entender e eu preciso te explicar. Quando você conta que você tem, seu pai faleceu, perdão, sua mãe faleceu, e ela, obviamente, deixou alguns bens. Dependendo do regime de casamento dos seus pais, evidentemente, ele pode ter a totalidade dos bens que serão divididos pelos dois, a união dos dois seria... Se eles fossem casados em comunhão total de bens, metade para cada um de tudo que é deles. Se eles estivessem casados pela comunhão parcial, só seria direito do seu pai aquilo que teria sido comprado posteriormente ao casamento. E uma outra opção também seria a separação total de bens e ele não teria direito a nada, porque a sua mãe teria separação de bens e os bens seriam, portanto, só dos herdeiros, você no caso. Você conta, a forma como você conta é muito estranho, porque se você é filha reconhecida por ambos, é herdeira da sua mãe que faleceu, seu pai provavelmente era o inventariante deste espólio, desta sucessão, deste inventário. Mas Ivone, se a mãe morreu, o pai não pode simplesmente pegar e daí vender e ficar com tudo? Não é assim que funciona, mesmo porque a lei vai verificar o quê? Quando você abre a sucessão, abre o inventário, imediatamente vai se verificar, muito bem, quem são os herdeiros? Essa pessoa é casada? Não é? Tem filhos? Não tem? A partir daí é que você vai qualificar os herdeiros. Se, obviamente, essa senhora, Solange, a sua mãe, tinha você como filha, você é herdeira, quer seu pai goste ou não, você poderia ter outros irmãos de outros casamentos, de outras uniões dos seus pais. Mas nesse caso, ó, ele pegou o que ele vendeu, a casa, e colocou no nome da segunda esposa. Muito estranho. Então, muito provavelmente, esse imóvel nem estava no nome da sua mãe, nem do seu pai, ou dependendo do regime de bens. Por exemplo, nesse caso, me faz entender que o regime de bens era separação total de bens. Então, esse imóvel pertencia provavelmente só ao seu pai, porque se fosse dela também, esse imóvel seria dividido.
e você teria a sua parte como herdeira. Se era só do pai, então acabou ali. Ela Na não realidade, tem... sobre esse bem ela não tem direito. O pai pode fazer, na realidade, o que ele Agora, quiser. se ela quiser saber mais sobre esse assunto, buscar por documentos e tal, o que ela faz? Ela vai onde? Bom, na realidade ela precisa ver, ela é herdeira desta mãe, ela precisa verificar quem fez o inventário, como foi feito, quais bens foram arrolados no inventário para saber aquilo que ela tinha direito ou não havia bens, qual era o regime de casamento da sua mãe com o seu pai, para saber exatamente, eu volto a insistir. Regime de casamento é uma coisa extremamente importante e as pessoas só vão se dar conta depois. Na morte ou na separação? Na separação, na morte. E quando você, ao contrário, você tem que tomar ciência, consciência, antes de pensar em casar. Tem noivo, tem namorado? Espera um pouquinho, se eu vou casar, como eu vou fazer? Tá. Isto. Minha irmã é solteira, sem filhos e tem bens. Ela pode escolher quais os sobrinhos que ela quer deixar esta herança, dar para alguns e deixar outros de fora? Muito bem, essa é uma excelente questão. Alguém que não tem herdeiros necessários, eu sempre repito porque isso é bom vocês saberem. Eu tenho certeza que nossos ouvintes aqui jamais vão esquecer. Os herdeiros necessários são aqueles que vêm numa linha que a lei determina. Quais são? São os herdeiros que você não pode escapar desta forma. Número 1, os descendentes. Tá? Descendentes quem são? Filhos, na falta dos filhos, os netos, na falta dos netos, bisnetos. Muito bem. Quando você não tem os descendentes, em seguida, os ascendentes, quem são? Os pais, se estão vivos, na ausência dos pais, avós, se estão vivos, e bisavós. Muito bem. Esta, primeiro, é a linha normal. Vamos lembrar que o cônjuge, aquele que está casado, concorre junto também com os ascendentes e, dependendo do regime de bens, concorre com descendentes. Tá. Agora, esse é só o começo para você entender essa questão. Você conta que a sua tia é solteira, não tem filhos, portanto... É a irmã dela. Perdão, irmã não tem filhos, portanto, na linha sucessória, os primeiros seriam os irmãos. Mas ela tem por lei de deixar para eles? Ela não... Veja, eu vou repetir. Herdeiros necessários são só os filhos, pais, se vivos e o cônjuge. Fora esses herdeiros que você, querendo ou não, tem que deixar pelo menos 50% daquilo que você tem, os outros não são mais herdeiros necessários. Então ela tem que deixar para quem os 50%? Portanto, se ela não fizer nada, se ela não fizer um testamento, quem é o primeiro nessa linha sucessória? Irmãos. Logo depois dos descendentes, dos ascendentes e do cônjuge, quem herda, naturalmente, sem testamento, se você não fizer, são os irmãos. Mas se ela fizer o testamento, tudo bem. Portanto, se ela faz um testamento, ela pode deixar tudo que ela quiser para quem ela quiser. E pode deixar para um ou dois sobrinhos e os outros não. Para outros não. Para quem ela quiser. Para um funcionário, para uma instituição de caridade, para quem ela quiser, tá? Muito bem. A Nayara diz que mora com o marido há 20 anos, mas é casada oficialmente somente há 10. Tem um filho com 28, que não é filho biológico desse homem. Compramos um imóvel há 17 anos, diz ela, que está em nosso nome, meu e do meu marido. No caso de falecimento dele, o meu filho herdará uma parte? Nayara? 50% ficará para mim e o restante para minha sogra? Ela quer entender, entendeu? Ela é casada com este homem e ela tem um filho de 28 anos. Ok, ela tem um filho. Muito bem. Nayara, deixa eu te contar. Se você tem esse filho de 28 anos, você é casada, num falecimento, ela comenta o falecimento dela ou do marido? Não, ela diz no caso dele, porque o filho não é dele, o filho é só dela. No falecimento do seu marido, evidentemente o seu filho não é herdeiro desse seu marido, porque evidentemente não é o pai. Ele será herdeiro do pai biológico dele, o pai que consta na certidão de nascimento do seu filho. Portanto, quem é herdeira? Você, dependendo do regime de bens do casamento. Agora, você me pergunta, será que eu vou ter que dividir com a minha sogra
se ele não tiver descendentes, se ele não tiver filhos, não tiver filhos com você, que seriam, na primeira opção, os descendentes são em primeiro lugar na linha sucessória. Portanto, não há filhos, em seguida são os pais. No caso, os pais vão concorrer com você, independente do regime de casamento. A Cris diz o seguinte: senhor idoso, pai de 4 filhos, casado em comunhão universal de bens com sua mulher, quer favorecer um único neto. Ele quer passar todos os bens para uma empresa onde o neto é o gerente geral. O que os filhos desse casal podem fazer para impedir essa transação? Caso isso seja feito, pode ser anulado pelo juiz depois da morte desse senhor idoso. A preocupação é que os filhos não recebam nada da herança, porque este avô quer favorecer um único neto com toda a sua herança. Perfeito. Cris, veja bem, não, ele não pode favorecer uma única pessoa com toda a herança. Por quê? Porque ele tem herdeiros necessários que começam com os filhos. Se ele tem filhos, o que ele pode fazer? 50% do que ele tem, ele pode deixar para esse neto, para quem ele quiser. 50%. 50%. Agora, vamos lembrar, ele é casado em comunhão total de bens. Portanto, na divisão, a esposa dele, no falecimento dele, a esposa já tem direito à metade de todos os bens. Dele e dela é feita uma soma e é dividida ao meio. Os filhos têm direito à outra metade. E, evidentemente, se ele quer privilegiar um neto, ele pode fazer, mas no total, no bolo, ele só pode se utilizar 50%. de 50%. Saiba, não tenha dúvida nenhuma, os filhos, mesmo que ele queira deixar tudo para o neto e fizer um testamento ou deixar sob nome de uma empresa, o que for, ele não consegue. Por quê? Porque este testamento não terá validade. Por isso que eu sempre digo, tomem cuidado, procurem um advogado e façam um testamento ou um documento com alguém entendido. A Renata diz o seguinte: meu namorado não tem filhos, nem mãe nem pai. Eu moro com ele há 7 anos. Eu tenho algum direito? Renata, você mora com esse seu companheiro há algum 7 anos. 7 anos. O que acontece? Você... praticamente, eu diria que você está numa união estável. Mas é claro, se você não for casada, se você não tiver nenhum contrato com ele, um contrato de convivência, um contrato de união estável, estabelecendo quais são as formas que vocês entendem do dia a dia, da vida de vocês em relação a patrimônio, alimentos, etc., você poderá ser reconhecida como companheira. Mas, para isso, no falecimento dele ou numa possível separação, você pode ingressar no judiciário, pedir o reconhecimento da sua união estável e aí sim você teria direito à metade daquilo que foi adquirido, comprado durante o tempo que você ficou nesta união estável, que você terá provavelmente reconhecido. Nossa, como as pessoas têm problemas nessa área, é impressionante, né? O José Carlos é o seguinte: meu pai foi embora quando eu era pequeno. Ele era casado com a minha mãe e eu era filho único. Aí eu achei ele, depois de muitos anos, ele tinha constituído outra família, mas ele já tinha falecido. A família dele tem bens. Como eu faço para saber se eu tenho algum direito ou alguma herança? Eu tenho um irmão, por parte de pai, desse pai com outra mulher. E o meu pai faleceu em 2001. Eu consegui o atestado de óbito. No atestado de óbito está escrito que ele não deixou nada e nenhum filho. O declarante é meu irmão, por parte de pai, que não quer conversa comigo sobre este assunto. É muito estranho. Como é que eu faço? O que eu devo fazer? Eu descobri meu pai agora, aos 43 anos de idade. Eu gostaria de ter encontrado ele vivo. Se tiver alguma luz para me dar, José Carlos. Claro, José Carlos, vamos tentar esclarecer um pouco. Você não acha muito estranho você ver um atestado de óbito onde é declarado que ele não deixa bens e não deixa filhos, quando você acaba de dizer tem dois. Que o seu irmão é. Então tem alguma coisa que não está muito clara.
pode ser que esse atestado de óbito tenha algum erro. E se tiver algum erro, você deve pedir para corrigir. Então, ele vai no cartório e contesta isso? Contrata um advogado? Claro, sempre através de advogado, porque você não vai poder fazer isso sem. Você deve ingressar no judiciário, verificar se foi feito já. Claro, pode ser que ele realmente não tivesse nenhum bem, mas afinal de contas, você é herdeiro. Mas filho tem, né? Mas tem filho, então você pode, claro, voltar, verificar, retificar se houve uma sucessão, se houve um inventário, você pode verificar, tentar retificar para ver, porque realmente nos parece muito estranho um tipo de declaração como essa. Minha avó já é falecida, é a Cíntia que pergunta. Minha avó já é falecida, mas essa casa em que moramos foi colocada em usufruto do meu pai, genro dela, no caso, e do meu tio, filho dela. Após a sua morte, não fomos informados que deveria ser feito inventário. Pelo contrário, a própria imobiliária falou que não precisava. Esse imóvel pode ser vendido com essa escritura que continua a mesma ou tem que ser feita outra escritura, passando para o nome do meu pai e do meu tio? Como é que faz, doutora? É a Cíntia. Olha, Cíntia, um imóvel, quando ele é dado em usufruto para alguém, o que acontece? A propriedade fica com uma pessoa e o uso deste bem fica com outra pessoa. Neste caso que você conta, a sua avó tinha a propriedade do bem, do imóvel, e deu em usufruto ao seu pai, que é genro. Isso, é genro. E o irmão dele. O irmão dele. Que é tio da Cíntia. Tio. Muito bem. O que acontece? Com o falecimento da sua avó, o que acontece? Este imóvel, portanto, a propriedade vai para os herdeiros, os descendentes. Quem são herdeiros? Se provavelmente o seu pai é o genro, a sua mãe é herdeira, sua mãe e mais alguém. Portanto, o usufruto não acabou, porque seu pai, que é usufrutuário, e seu tio, os dois usufrutuários, continuam vivos. O bem só pode ser vendido quando o usufrutuário falece, e não o oposto. Eu volto a repetir, isso é muito importante, isso causa muita confusão. A propriedade que era da sua avó vai ser, portanto, vai para os herdeiros. Os herdeiros vão ficar com o imóvel, por exemplo, suponhamos que seja só sua mãe, a herdeira, a única filha. A sua mãe vai ficar com o imóvel. Por quê? Porque o seu pai e o seu tio são usufrutuários. Enquanto os usufrutuários estiverem vivos ou enquanto eles não abrirem mão do usufruto para o proprietário, por exemplo, no caso, a sua mãe agora, não há o que fazer. Você não conseguiria vender o imóvel porque ele viria comprar um imóvel com usufruto de uma outra pessoa. Falando em usufruto, tem mais uma questão que fala disso. Tem muita questão que está falando de usufruto hoje aqui. O meu avô fez usufruto para 3 filhos. É a Rose que está perguntando. Mas ele tem 4 filhos. Sim. Tá, o avô morreu. Esse filho que ficou de fora tem direito a reclamar a herança? Pois esse filho que ficou de fora, há muitos anos já havia recebido uma doação do meu avô, mas não foi documentado. Muito bem. Entendeu? Sim, ele deu para um filho lá no passado, alguma coisa. E colocou 3 no usufruto, e aquele ficou de fora. Esse agora está reclamando. Muito bem. O que acontece, Rose? Eu vou então repetir. Usufruto de 3 irmãos. Usufruto você pode destinar a quem você quiser. Você pode até destinar a um amigo. Você pode ter um imóvel e diz, muito bem, eu quero que o meu amigo, o meu funcionário, seja usufrutuário. O usufrutuário terá direito a usar o imóvel para si, ele pode alugar, ele pode fazer o que ele quiser, ele só não pode vender. Por quê? A propriedade é da outra pessoa. No caso, a propriedade era do seu avô e os usufrutuários poderiam usufruir, alugavam, dividiam o aluguel. Ele não precisa fazer com que, no caso, todos os filhos fossem usufrutuários. Mas o porquê você conta que ele fez uma doação anterior. E doação é diferente do usufruto, porque doação você doa a propriedade. É diferente, usufruto você só usa. Você não pode vender, você só pode usar. São coisas diferentes. Meu Deus, vamos responder Maria José?
É confusa a pergunta dela, mas é uma coisa assim que a gente precisa responder. Eu não sei se... Você já leu? Não. Quando a herança é roubada, diz ela, minha prima faleceu em 2009 e deixou uma casa para os primos de segundo grau. E eu sou uma delas, do segundo grau. Acontece que um determinado investigador particular que achou o corpo de minha prima dentro da casa dela, ele não a conhecia. Minha prima era cunhada de uma conhecida dele, no caso do investigador. Divorciada e sem filhos. E sem filhos, que conhecia... Daí ela diz que alguém aqui escondeu este corpo, o corpo da prima. Viu como é confuso isso? Uhum. Vendeu a casa para um vizinho, a prima de quem está perguntando. Sendo que... Como é que é? Sendo que eu tenho a matrícula atualizada dessa casa em nome da minha prima. Há 1 ano eu não consigo achar o corpo dela, por meios legais. E para fazer o inventário, só com atestado de óbito. Me explique, doutora, por favor, como é que um indivíduo consegue vender a casa sem documentação e o que nós, herdeiros, podemos fazer? Essa venda é reversível? Maria José, o caso é um pouco confuso. Você conta algumas passagens que a gente tira algumas informações. Então, deixa eu te contar. Você não consegue vender alguma coisa se você não tem a propriedade. Imagina você compraria algum imóvel de alguém que não dê para você escritura dizendo eu, Maria José, sou a proprietária? Eu tenho certeza que não, por melhor que fosse a história, tá? Então, tem algumas coisas estranhas. Essa sua prima falecida, o corpo encontrado, onde está, não está, sumiu. Quando alguém some, alguém foi comprar cigarro na esquina e nunca mais voltou. Essa história a gente conhece bastante, né? Famosa. Quando acontece esse tipo de coisas, se você passa algum tempo, e a lei pede para que você passe 2, às vezes 3 anos ou mais, a justiça pode vir a decretar a ausência desta pessoa. Por quê? Não se encontra o corpo, não sabe onde está, foram feitas buscas, muitas, e não se encontra. Então você pode pedir, claro que o judiciário vai tomar muito cuidado para decretar a ausência de alguém que vocês ou a família diz que não está mais. Porque se não tem corpo, não tem morte, não tem crime, não tem desaparecimento. E não tem sucessão, não tem inventário e não vende nada. Você não vai conseguir vender o bem de alguém. Você até conta que na escritura consta o nome da sua prima. Portanto, se consta no registro de imóveis o nome da sua prima, é o último comprador. Então, a sua prima não vendeu. Ou para quem ela vendeu, ainda não passou a escritura e não fez o registro de imóveis. Sem o registro de imóveis, você pode vender. Na realidade, isso é um cuidado muito grande. Suponhamos que você tem uma escritura. E você diz, não, mas eu tenho vontade de compra e venda, e eu não vou fazer, não tenho dinheiro, não estou com vontade, estou sem tempo, e não vou fazer escritura e nem o registro de imóveis. Você tem um grave problema, porque esse mesmo imóvel, enquanto você não registrar no registro de imóveis, qualquer pessoa pode comprar, tá? Então, tome cuidado, pode passar na sua frente. E o primeiro que passar na frente é o detentor da propriedade. Muito bem. Deixa eu mostrar os livros aqui da doutora Ivone Zegger. Como a lei resolve questões de família, é um jeito muito fácil da gente entender. Herança, perguntas e respostas. E aí, você tem um site para as pessoas também que queiram tirar dúvida? Claro, é o www.ivonezegger.com.br. E aí eu sugiro a você, Maria José, manda um e-mail lá entra no site da doutora Ivone, manda um e-mail para ela tentar te entender até melhor e te responder de uma forma com mais tempo, até escrevendo, né, para você. O que deu por hoje a gente conseguiu responder, na próxima a gente responde a sua que não foi respondida hoje. Obrigadíssimo por ter vindo, foi ótimo. Tudo de bom. Beijo. Obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana para você. Como tem dúvida nessa área de herança? O que é, Celinha?
Ela volta logo, lógico, volta logo, semana que vem. Semana que vem você mandou, eu obedeço. Ok, o povo é que está pedindo. Com certeza. O povo é que manda e você volta. Com certeza. E você pode, você que não teve a sua pergunta respondida, tá aqui na minha mesa, vamos guardar na pastinha da doutora Ivone. Pode continuar mandando sua pergunta, que a gente tenta numa velocidade aí atender a todo mundo, tá?